Bom, e agora sim nós vamos mergulhar no mundo acelerado, isso por tua causa, cheio de comprometimento e muito trabalho. É o dos assessores de imprensa que quase vão à loucura com os seus artistas. Mas é claro que esse ofício tem muita coisa gostosa também, sem contar com o glamour, é ou não é? Bom, enfim, para tanto, recebemos um trio cheio de boas histórias. São os assessores de imprensa, ela, que é especializada em artistas, a Lu Barbosa. Tá bonita, hein? Tem programa para logo mais? Podemos conversar. Meu brother, Bip Bip, esse trabalha com músicos a vida inteira. É verdade. E a Heloísa Sintra, que tem em seu foco o teatro. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Você é tão bonitinha. Dois. Sou do Rio. Obrigada. Como é que você está, amor meu? Obrigada, querido. Obrigada pelo convite. Bip, chegou o nosso dia, falei. Que legal. Bom, minhas crianças, na verdade, Lu, você já cuidou de muitos artistas, inclusive de mim. Você. Quando foi que você se interessou por essa área? Eu vou dizer uma coisa a você. Por dinheiro nenhum do mundo me envolveria com artista. É mesmo. Em nenhuma hipótese. Vocês são heróis, mesmo. Tem que gostar e muito. Eu comecei a me interessar, eu sou ex-Tupi, né? Sim. A Ex-Tupi. boa e velha Tupi, que É não uma é velha Tupi Tupi, aqui. grande universidade, né, desse meio. E foi lá. Eu, na verdade, fazia produção em todos os programas, participava de todos os programas. Naquela época não era como agora, né? Você tem um diretor, um redator, não. O assistente de produção era para 8 programas. Exatamente. Que tinha dias de 2. E ali eu comecei a divulgar os próprios programas. Eu mandava notas para os colunistas da época. Eu não sabia nem o que chamava isso, o que era isso. Mas eu dizia, olha, fulano gravou, vai tal dia. E aí eu comecei a gostar disso. E fui trabalhando. Só que quando eu me profissionalizei mesmo, foi Ivone Cassu. Ivone Cassu no Rio de Janeiro. Querida, trabalhou com Roberto Carlos a vida toda. E um dia ela me ligou e falou assim, Lu, você precisa começar essa história em São Paulo. E é você que tem que começar. Ah, Ivone, mas aqui eu fazia na Tupi, e agora? Bom, aí ela falou, não, vai por esse caminho. Eu me lembro do primeiro artista que eu conversei sobre assessoria de imprensa, ela quase me bateu. Tânia Alves. A Tânia não quis. Lu, o que é isso? Tem que pagar para alguém para me colocar na televisão, na imprensa. É, o trabalho assim. Depois Elimar Santos, ninguém quis. Aí fui até que eu comecei mesmo com o meu escritório. E aí comecei a angariar artistas, começou com Benito, Benito Paulo, Juno, foram assim, os primeiros, né? E aí fomos, aí veio essa gama toda de gente. Ai, que delícia, maravilhoso. Querida. Amanda, né? Amanda. E aquela outra minha melhor produção, né? Brunetinha, Pamela. Brunetinha. Ah, meu querido. Também, Casalberto é meu irmão, querido. Aí, ó. Muita gente. Muita gente, muito. Esse foi um dos maiores, dos cases de mais sucesso, né, no meu escritório. Bom, foi. se a gente for rodar todo a noite inteira aqui e tal, a história do Bip eu conheço mais, porque eu comecei a minha história com música. E ele também. Ele começou numa loja de discos, passou por um monte de gravadoras, e acho que há 15 anos ele trabalha de forma independente. Ele tem história uma atrás da outra, ele é insuportável. A gente convive. E ele é 440, ele não é 220. Por isso que é Bip Bip. Vocês se lembram daquele, claro que quem não se lembra do Roadrunner do Coyote, né? Aquele Papaléguas. Isso aí. Por isso que o nome dele é Bip Bip. Bip Bip é você. Eu não sei se eu deveria falar tudo, você pode falar tudo, Rony. Queria que você contasse aquela história da Sandra de Sá. Para começar, eles não deviam fazer isso, mas eu vou fazer. Mas é que teve uma época que o divulgador ganhava pouco dinheiro. O vendedor ganhava mais dinheiro. Então o vendedor andava de carro zero e o divulgador ralava, porque o divulgador era mais bebida, ia no bar, ia gravar o programa, era aquela onda, né? Sim. Era catituação, a gente catituava, não tinha... Né? A gente tinha que pegar o programador de rádio e ficar bebendo com ele a noite inteira, tal, não ganhava dinheiro. E me roubaram um carro, que era um Chevette, eu estava pagando a prestação desse carro. Aí eu não tinha seguro, me roubaram esse carro na metade das prestações. Eu tinha a prestação do carro para pagar
e já não tinha mais o carro. Me roubaram em frente ao Birosca ali, naquela região. Sei. E o gozado é que eu deixei o carro em frente ao Birosca, desci, fui na BMG, que era ali 3M, né? Que eu trabalhei na 3M. Foi, eu também. Ali na Veridiana, né? Eu estava ali na 3M, quando eu voltei para pegar o carro, não estava mais. Aí o Edson Coelho, depois de um tempo, ele me chamou para trabalhar na BMG. E ele me adiantou um dinheiro lá que eu fui pagando e eu comprei um carro da Eletropaulo. Aí fui fazer um freelancer lá. E eu peguei esse carro da Eletropaulo e ele não tinha assoalho. Então, assim, o assoalho era papelão. Eu punha o tapetinho, ficava bonitinho, o carro era bonitinho, tem aquela roda laranja, escrito Eletricidade de São Paulo na porta. O Zé Antônio Constantino me deu 2 adesivos da rádio dele, eu coloquei nas laterais da porta para tampar a Eletricidade de São Paulo, né? Era bem aquele verde. E eu tô com ele, com o carro daquele jeito e tal, e a Sandra de Sá, nós fomos gravar o Bolinha na Bandeirantes, depois íamos gravar a Mariane no SBT. E ali chovia, qualquer chuvinha enchia de água. E eu fui com o carro, porque eu estava com esse Fusca, a Sandra de Sá pegou o violão dela enorme, que eles colocou no banco, e uma bolsa de tecido, que era todo de linha, de tecido, com toda a roupa dela, ela colocou no chão, em cima do tapete onde tinha o papelão, que não existia assoalho. E eu tô indo com o Fusca, e ela conversando comigo, tal, pelaço, aqui, eu falei, Sandra e tal. Nisso choveu, Marginal Tietê, peguei uma poça d'água e eu fui e cheguei no SBT, que ela foi pegar a bolsa, estava toda molhada da água, entrou, porque ela subiu no papelão, passou pelo tapete e molhou toda a roupa dela. E era justamente para a música Joga Fora no Lixo. A gente tinha uma semana de divulgação em São Paulo, todos os programas ela falava, olha, essa música é para o meu divulgador, bip, bip, tem um carro, joga fora no lixo. Todo o programa. Essa história ficou conhecida no nosso meio, viu, Elô? Virou hoje um case, né, como se diria. Mas na nossa época era um must ouvir essa história da Sandra de Sá e do BIP, né? Você trabalha com artista para o teatro. Eu não sei se nesse meio existem aquelas exigências malucas como acontece no meio deles. Eu quero 426,5 rosas brancas com 934,72 toalhas azuis. Olha, eu tenho tanta raiva disso. A gente está trabalhando. Eu não sei como é que é contigo. É assim também? Não. Este nojo? Não, eu não passo por esse problema. A questão é que como eu divulgo os espetáculos, então eu não divulgo o artista em si, eu divulgo a peça em que ele está trabalhando. Então, muitas vezes, o pedido que me vem do artista é, por favor, eu não quero falar da minha vida pessoal. Só que quando é um artista muito conhecido, que está estreando um espetáculo, protagonizando um espetáculo, por exemplo... passando algumas peças que você olha quer, só, né? Rock Santeiro musical, por exemplo. Tá. É muito difícil você separar o artista da obra. E esse acho que é o meu maior desafio. Colocar a obra à frente da celebridade. Mas se a obra existe, para materializar a obra, não teria que vir o artista falar aqui para falar Ele fala, claro, mas ele não o que quer ele falar geralmente me pede, eu quero falar da... a mesma coisa que a gente fala, que é a música de trabalho, mas ninguém conhece a música de trabalho. Claro, é porque muitas vezes a Laura, por exemplo, a peça que ela fez, essa peça, a última sessão, maravilhosa, ela falava da maturidade. Sim. E a Laura, muito sábia, artista inteligente, com o repertório que ela tem, ela sabia dosar. Ela falava da maturidade, que é o tema da peça, falando da própria vida, da própria experiência, da maturidade que ela mesma tem. Sim. Então, ela conseguia falar do espetáculo, falando de si mesma, sem que isso fosse uma coisa agressiva para ela e também sem que o espetáculo ficasse de fora do que ela estava falando. É sempre é delicado, né? Conseguir, igual o Rock Santeiro musical, por exemplo, né? Quando a Mel Lisboa, por exemplo, vai falar do espetáculo, ela faz a mocinha, né? Sim. Que era o papel da Lucinha Lins. E muitas vezes ela gosta de frisar isso, que o personagem dela é um personagem secundário, super importante, mas é secundário, né? Como ela é a Mel Lisboa, como ela é a figura mais conhecida do elenco, muitas vezes é ela que representa o espetáculo na divulgação, mas ela sempre gosta de ressaltar que ela não é a personagem. E é sempre esse cuidado, né? Porque um artista, por exemplo, a Sandra de Sá, ela tem a obra dela. Sim. O ator, ele representa diversas obras. Cada hora ele está representando um dramaturgo, um diretor. É diferente, né? Eu estava falando dessas exigências, que é uma coisa que me incomoda, sempre me incomodou, eu acho uma barbaridade. O artista, a grande maioria, se sente Deus.
Sim. Pode tudo, Pode quer tudo, né? para ele tem que ter tudo. Atualmente está surgindo uma nova geração de professores de Deus, que é uma coisa um pouco mais complexa. Não, tem uns que dizem, quer falar com Deus, fala comigo. É verdade. Eu tenho um que fala isso. Quer falar com Deus, fala comigo. Tá, você não tem ideia. Não tem ideia, Lu. O que pediram para você assim, de exigência que foi uma coisa mais, vamos dizer, bizarra, para dizer o mínimo? Olha, para mim foi um show que eu intermediei, vendi esse show, ela não era minha artista, uma artista famosa, e a empresária me pediu uma caixa de uísque, 2 de vinhos e 5 garrafas de vodka. Eu virei e disse, se vocês forem beber tudo isso, nem vai ter show. Não era para levar embora. E isso é comum, né, Bi? Isso é comum. Eles pedem um exagero de bebidas e que, obviamente, não vão beber, porque senão não tem nem show. Claro. E levam. Aí essas coisas de toalhas. Agora, o mais bizarro, no meu caso, não foi um pedido, uma exigência para o show. Foi um artista internacional que eu trouxe para cá e eu não tinha intimidade, era a primeira vez, ele veio 2 vezes, foi na primeira e ele tinha um pouco cabelo. Aí ele me chamou no camarim e pediu para que eu fechasse a porta. Eu fechei. Ele falou, vem cá, é um truque que eu faço em função da luz do palco. Era uma vela acesa, uma rolha de garrafa, tinha que queimar a rolha e passar para escurecer o couro cabeludo dele. Isso para mim foi a coisa mais bizarra que eu já fiz. E eu fiz, mas com um medo de queimar e ao mesmo tempo eu não tinha intimidade com o cara, porque eu estava ali, né? Ele não tinha, ele é de fora. Ele falou, olha, você esquenta essa rolha, passa, porque aí cobre. Isso faz muito bem. Você, não vale Sandra de Sá de novo. Não, eu tava o Zeca Pagodinho, eu trabalhei com ele muitos anos, eu quero até mandar um abraço para ele, meu parceiro. E a gente trabalhou muitos anos, ele gosta de tomar cerveja. Sim, nos lugares que ele chega, ele pede cerveja. Aí fui gravar o Bem Brasil, lá no Interlagos. E assim, vou lotar a geladeira, peguei uma geladeira lá em casa, emprestada de isopor, lotei, peguei a cerveja, uma marca. Sim, já sei qual é. É uma outra marca. Aí eu peguei uma marca, porque era mais barata. O divulgador pagava, levava um mês para receber, porque manda a nota para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro comprou isso, aí demora para mim receber meu dinheirinho, que já é suado. Então, assim, eu pago a cerveja à vista, mas eu demoro um mês para receber. Agora é mais rápido, mas antes era um mês. Aí que eu peguei a mais barata, lotei a geladeira de cerveja, gelo e tal, e pus no camarim. Quando ele chegou, achei que eu estava abafando, né? O programa lotado, o Interlagos lotado, o Sesc era lotado, nunca vou esquecer. Foi difícil para chegar com aquela geladeira, estava muito cheio, um monte de gente, no camarim do Zeca. Coloquei os isopores, tudo lotado de cerveja. Na hora que ele chegou, eu falei, Zeca, beleza, camarim abastecido, vai tomando sua cerveja aí que eu cuido da banda, fica tranquilo, eu vou montar todo o palco, passamos o som daqui a pouco e entra no ar meio-dia. Não, beleza, a hora que ele abriu, o cara começou a me xingar. Eu achando que ele estava brincando, eu xingando ele, me xingando, mas ele estava sério, porque ele não tomava aquela cerveja. O cara ficou pé da vida comigo, e até hoje eu falo, nunca mais, agora eu durmo só sonhando com aquela marca da cerveja. Agora, dá para ter amizade? Dá. Com artistas, dá? Dá, pra mim dá. Olha, eu só tenho amizade com o Zeca, que eu vou na casa dele, assim... A figura, o Zeca. Eu só vou eu faço macarrão, porque eu cozinho pra mim, eu fiz faculdade disso, faço macarrão. E uma vez por mês tem que ir na Globo do Rio de Janeiro, eu já aproveito, passo na casa dele, já deixo uns macarrão pra ele lá, porque ele gosta. Ele fez um depoimento, nem precisava. Ele pôs no YouTube um depoimento falando do meu macarrão. Fui no show dele, a primeira coisa que ele falou, Bipe, no palco, cantando, ele me viu na mesa. Bipe, o macarrão, pô. Eu falei, tem que levar o macarrão. Eu provar o macarrão do Bipe, né? Mas dá, sim, dá pra ter amizade, sim. Porque a convivência dá pra ter amizade. Forte, a convivência é muito forte, ela é muito... chega a ser íntima, né? Porque eu costumo dizer pro artista que a relação assessor e artista é como advogado. Nós temos que saber a verdade. E juntos vamos decidir que verdade vamos contar. É isso. É assim, então você tem uma cumplicidade e isso acaba assim... É assim como você... A palavra é cumplicidade, é isso mesmo. Cumplicidade, a gente tem, aliada a muita convivência, por exemplo, a época de ensaios, né? Tô sempre um processo de uma peça demora 3 meses, são 3 meses de muita convivência.
Aí fica... Porque o artista também é um ser humano. Aí É um chega ser na hora, humano, ele é um quer ser falar. especial, Alguns problemas. tem. Eu ia pegar, por exemplo, pegava um artista no aeroporto, até chegar à emissora, eu era o tem que terapeuta do conversar, cara. tem Eu ia que falando. conversar. Às vezes ele brigou com a esposa e pô, ele estava desabafa, numa conta situação história. difícil, mas Gente ele tinha também, que ir lá cantar, ele tem que sorrir. Porque ele é artista, infelizmente, ele tá cheio de problema, Conheço mas esse chegou filme. na hora, ele tem que sorrir. Conheço esse filme. Conhece? Então, ele tem como sorrir. Separar É tudo, muito né? assim. Por isso que a gente é um terapeuta do artista em certos momentos. Aí eu não chamo isso de amizade, mas eu chamo de uma entrega naquele momento. Mas, por exemplo, eu tive muitos artistas que não me seguraram no emprego. Quando foi passada a guilhotina na BMG Ariola, pô, tem um monte de amigo que não segurou o meu emprego. Então, assim, que não conseguiram segurar, que não é... Eu diria isso, não conseguiram. não conseguiram segurar, mas assim... Não quiseram, né? Difícil, depois difícil. esquece, entendeu? É assim, lamentavelmente. É lamentável, você tem Quando que eu não estou acostumar, no ar, né? ninguém fala comigo. Quando eu estou no ar, eu sou o maior do mundo. É assim mesmo. Não é? A máquina funciona. Bom, para encerrar, o que de melhor vocês aprenderam com essa atividade profissional? Eu posso dizer que é tirar o olhar de mim mesmo e olhar para o outro. Bacana isso. Cuidar do outro, da imagem do outro, da arte do outro. E aí eu acho que é o melhor aprendizado mesmo. Boa, Elô, você. Saber lidar com diferentes personalidades. Porque o artista, quando ele vem para uma assessoria, ele não é só o artista, é todo esse entorno, empresário, familiares, então todas as pessoas que têm gerência na carreira do artista. Então, saber lidar com cada um e fazer o seu trabalho e dar o resultado que o artista quer. Então, saber lidar com diferentes pessoas, perfis de pessoas, personalidades. Isso é muito rico, muito Faltou rico. você. Bom, o que eu aprendi foi, depois de passar por muitas coisas, eu aprendi a ter um foco numa vida para mim. Eu acho que eu comecei a olhar um pouco mais para mim, porque era só trabalho. Hoje eu consigo conciliar as duas coisas. Eu consegui aprender a conciliar, porque a gente trabalhava das 8 da manhã às 5 da manhã, curtia a bolinha, ele sabe, eu saía lá do Bandeirantes 3 horas da manhã. Hoje eu mandaria alguém, entendeu? Eu aprendi que hoje eu fico um pouco mais comigo mesmo. Algum recado vocês querem deixar? Eu quero. Fala. Mandar um beijo para Mariana Fagundes, para Alex e Ronaldo e para o Wagner Simão, que são os meus artistas mesmo. Papai te ama. Você, Lu. Olha, muito obrigada, porque uma coisa que tem que ser dita, que se não existissem as produções, as redações, nós, no nosso trabalho não teria como acontecer. Agradecer essas produções de todos os programas que abrem caminho, abrem portas para o nosso trabalho, para os nossos artistas. Muito obrigada. E esse é um programa que sempre trata os artistas, os espetáculos com É o que muito abre a respeito, porta com pra muito gente carinho. mesmo. É, porque eu gosto. Também não tenho culpa de gostar de você. Graças a Deus. Vou mandar um beijo pro Roberto Rodrigues também. Beijo a você, competente assessor do tio Rony. Aê. Obrigado, minhas crianças. Obrigado. Beijo, beijo, beijo.